Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, que a paz de Jesus esteja com você. Hoje, quarta-feira, dia 29 de abril. Estamos no finalzinho do mês, estamos encerrando o mês de abril, grande mês de muito trabalho, de muitas lutas, de muitas labutas, mas uma certeza, o Senhor está conosco. Ele continue conosco, orientando a nossa vida. Bom, vamos agora para a palavra de Deus. O evangelho desse dia de hoje se encontra em João, capítulo 12, versículos 44 a 50. Naquele tempo, Jesus exclamou em alta voz: "Quem crê em mim, não é em mim que crê, mas naquele que me enviou. Quem me vê, vê aquele que me enviou. Eu vim ao mundo como luz, para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Se alguém ouvir as minhas palavras e não as observar, eu não o julgo, porque eu não vim para julgar o mundo, mas para salvá-lo. Quem me rejeita e não aceita as minhas palavras, já tem o seu juiz. A palavra que eu falei o julgará no último dia. Porque eu não falei por mim mesmo, mas o Pai que me enviou. Ele é quem me ordenou o que eu deveria dizer e falar. E eu sei que o seu mandamento é vida eterna. Portanto, o que eu digo conforme o Pai me falou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor." Bem, no evangelho de hoje, o evangelho dessa quarta-feira, Jesus, ele como que levanta a voz agora numa declaração muito forte, quase um último apelo antes da sua paixão. Ele não fala apenas aos discípulos, mas ele fala a todos nós. E o que ele nos fala nesse dia de hoje? Quem crê em mim, não é em mim que crê, mas naquele que me enviou. Então, aqui está uma verdade central da nossa fé. Crer em Jesus é entrar em comunhão com o próprio Deus. Crer em Jesus é entrar em comunhão com Deus. Jesus, ele não veio por conta própria, ele não veio para trazer uma mensagem isolada, mas veio revelar o rosto do Pai. Ele veio revelar o rosto de Deus. E por isso, rejeitar aquele que rejeita Jesus não é simplesmente ignorar um homem, não é simplesmente ignorar uma pessoa. É fechar-se ao próprio Deus que rejeita o que deseja, melhor dizendo, que deseja se comunicar conosco. Claro que aquelas palavras ditas por Jesus eram aos judeus que não aceitavam, que não acolhiam, mas quantas pessoas também, no nosso tempo, nos nossos dias, não aceitam? Às vezes nós também, às vezes eu também não aceito. Não, que isso, padre, mas eu aceito, eu escuto todos os dias a palavra de Deus, eu acolho essa palavra de Deus na minha vida. Mas tão importante como ouvi-la é trazer essa realidade da palavra de Deus para a nossa vida também com as nossas ações. Bom, mas Jesus continua dizendo: "Eu vim ao mundo como luz para que todo aquele que nele crê, ou que crê em mim, não permaneça nas trevas, não esteja sem luz, mas esteja na claridade." Essa imagem da luz ela é muito profunda. A treva representa tudo aquilo que nos afasta de Deus, como o pecado, a confusão, o medo, a falta de sentido. E quantas vezes, mesmo conhecendo a luz, preferimos permanecer nas trevas? Preferimos a escuridão, seja por comodismo, seja por medo de mudar, seja por falta de confiança, até mesmo pela falta de fé. Até mesmo pela falta de fé. Então, esse texto evangélico de hoje, ele tem um caráter de síntese, resume tudo aquilo que Jesus vem apresentar, ou seja, ao concluir essa primeira parte do evangelho, esse chamado livro dos sinais, esse trecho aborda esses temas que já tratei aqui: a fé, a incredulidade, a identidade de Jesus também, porque ele se revela, a nós. E após esses sinais realizados por Jesus, fica clara a sua intenção: despertar a fé para que, crendo, possamos alcançar a salvação. Crer, somente crendo, eu posso alcançar a salvação.
E crer em Jesus, como eu já disse, é crer naquele que o enviou, é crer em Deus. Ele é a verdadeira luz. Jesus é a verdadeira luz que nos tira das trevas, de tudo. Todo aquele que, pela fé, realmente busca a Deus, é uma pessoa iluminada. Bom, que a luz divina, que a palavra de Deus seja o centro da nossa vida, e que a graça de Deus resplandeça e desça sobre nós. E que Deus nos abençoe nesse dia de hoje também. Que você tenha um dia abençoado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Um abraço, fica com Deus e até amanhã, se Deus quiser. Palavra do dia com Padre Marcos. Oferecimento. A FAMAG Premoldados atua há 40 anos fornecendo soluções para obras de todos os tamanhos. São lajes premoldados em geral com qualidade, estrutura e confiança para a sua obra. Atendimento direto, negociação transparente e facilidade na entrega. Venha conhecer a FAMAG Premoldados. Há 40 anos construindo confiança em Paracatu e região. A Retífica Paracatu atua na venda de peças para motores a combustão, serviço de usinagem de bloco, virabrequim, comando, bielas, cabeçote com testes de trincas, Magna Flux e teste durezas de virabrequim e comando de válvula. Fazemos a retirada e instalação do motor diesel em veículos, máquinas agrícolas e estacionários. Retífica Paracatu, no bairro Nossa Senhora Aparecida.